Será que o mercado cripto ainda pode se recuperar no mês de novembro? Nesse artigo aqui tem 3 motivos para a gente ter otimismo, mas eu sei que as opiniões estão muito divididas nesse momento, então gostaria até de perguntar para você como está o seu sentimento em relação ao mercado cripto. E aqui, apesar das quedas de preço e a perda de capitalização, alguns fatores podem reacender o bull market. Então vamos conferir. Como eu já disse no outro vídeo, cara, a gente tem opiniões divididas, né? Metade das pessoas acreditando que a gente já está em bear, a outra metade acreditando que é só uma correção. E quando você para analisar, todo mundo tem argumentos muito relevantes. Se você ficar assistindo e ouvindo pessoas que estão acreditando em bull market, você vai ser levado a acreditar que realmente estamos em bull market, porque os argumentos são muito bons. Da mesma forma, se você ficar assistindo e ouvindo pessoas que estão positivas com o mercado, acreditando que é só uma correção saudável e o mercado ainda vai recuperar antes de realmente entrar no bull market, você vai acreditar nisso também, porque como eu disse, os argumentos estão incríveis. Então eu sou o cara que eu prefiro olhar o copo meio cheio sempre, porém eu me preparo para o copo meio vazio também, né, meu irmão? Vai saber o que vai rolar, a gente não tem como prever o futuro, então eu tenho que estar preparado. Se o mercado for realmente entrar em queda, eu tenho que rebalancear algumas pools de liquidez, mas vamos ver o que está rolando aqui, ó. E se você não me conhece, eu sou o Victor Marinho. Você está no canal 99 Bitcoins Brasil, onde a gente compartilha as notícias do mundo cripto e as minhas opiniões muito loucas sobre esse mercado, deixando claro que eu não sou especialista em absoluto ele nada. E de acordo com o artigo, o mercado de ativos digitais atravessa um momento difícil, mas ainda há motivos para otimismo no setor cripto e a gente conta o porquê. O setor perdeu mais de 200 bilhões de dólares em capitalização de mercado em apenas um dia, reduzindo todo o mercado cripto para 3,199 trilhões. Com isso, muitos investidores começaram a questionar se a recuperação realmente virá. A cada tentativa de alta, novas vendas entram no mercado, enquanto o Bitcoin segue preocupante, tendo chegado a menos de 90 mil. Na verdade, ele chegou a 81 mil, né? E apesar disso, ainda existem sinais positivos. Alguns fatores podem reacender o bull market e devolver as velas verdes a grandes ativos como Solana, XRP e Ethereum, além de novos projetos e meme coins menores. Confira, portanto, 3 sinais para se manter otimista diante do cenário cripto ainda nesse mês de novembro. Essa eu quero ver, hein? Então, o primeiro sinal é o seguinte: Michael Saylor continua comprando Bitcoin. Analistas alertaram que as compras agressivas do Saylor e da Strategy poderiam indicar um topo de ciclo. Mesmo assim, Saylor mostrou que continua otimista. No dia 17 de novembro, a Strategy adquiriu mais 8.178 unidades de Bitcoin por cerca de 800 milhões de dólares. Foi a maior compra que eles fizeram desde o início do ano. E segundo um documento enviado à SEC e um post do Saylor no X, a empresa pagou um preço médio de 102 mil por cada Bitcoin. E atualmente, eles têm 649.870 Bitica, que foram adquiridos por aproximadamente 48,37 bilhões. E o custo médio de Bitcoin da Strategy é 74 mil dólares. Então, quando eu falo para você que o Bitcoin pode até derreter, mas dificilmente ele vai abaixo de 74 mil, é porque a gente tem muito fundamento para isso, né? Pode acontecer? Claro, tudo pode acontecer, né? Mas eu não acredito que ele chegue a derreter abaixo dos 70 mil agora. Aliás, eu não acredito que ele nunca mais vai voltar abaixo desse preço, né? Enfim. Como sempre, eu não sou especialista em nada, não tem como eu prever o futuro. Mas aqui o rendimento do portfólio chegou a 27,8% no acumulado de 2025. E aqui está o post do Saylor, né? Anunciando a compra. Quando o anúncio foi feito, o Bitica estava perto dos 94 mil dólares. Já as ações da Strategy fecharam o pré-mercado em queda de 2,17%. E a empresa financiou essa compra principalmente com a emissão de ações preferenciais no início de novembro. Eles levantaram 715 milhões de dólares com essa nova série preferencial em euros. E além disso, a companhia arrecadou outros 131 milhões com a venda das ações STRC, segundo o comunicado. E esse movimento traz um sinal importante para os investidores. O maior comprador institucional de Bitcoin do mundo continua comprando e acumulando.
Então isso acaba reforçando a ideia de que o mercado ainda oferece oportunidades de compra. Se um cara que é extremamente bilionário continua comprando Bitcoin, por que eu não vou comprar também? Já ouviu aquela coisa de o sucesso deixa rastro? Então eu vou seguir o rastro do sucesso do papai Michael Saylor. E claro que eu sei que você está sempre procurando a oportunidade de comprar caro e vender barato, e na minha opinião o Bitcoin não é uma boa opção para fazer isso. O Bitcoin é uma opção para comprar e realmente acumular. Vende quando bater 1 milhão, cara. Mas a gente tem a pré-venda da Best Wallet. A Best Wallet, o token deles, tá? O token Best. Que a Best Wallet é uma carteira, inclusive eu tenho ela instalada no meu celular. Ela facilita muito a nossa vida para comprar moeda de pré-venda. Porque mesmo antes da moeda ser listada, você consegue ver os ativos lá dentro dessa carteira de autocustódia, que oferece suporte para várias blockchains. Então é uma carteira bem interessante e o token vai ser listado em breve. Então a gente tem aí os últimos 7 dias, é a última semana para quem quiser se posicionar, comprar o token Best e talvez fazer um lucro ou um rendimento. Tem fundamento? Com certeza, porque eles já têm um produto, né? Mas é certeza que vai valorizar? Aí não, porque eu não sou a mãe de Ná. Então, nesse caso aqui, eu sempre falo, moeda de pré-venda, não importa qual seja, aplica o gerenciamento de risco dos 5%. Por exemplo, se esse mês eu ganhei um salário de R$4.000, meu 5% é R$200. E eu nunca vou comprar mais de R$200 de coisa arriscada. Tá entendendo qual que é a ideia? E você também deveria fazer a mesma coisa. Quando eu falo no máximo, você não precisa também comprar todo o seu 5% numa coisa só arriscada. Você pode dividir o risco em 2, 3 coisas diferentes. Assim você aumenta a sua probabilidade de ganhar. A gente nunca sabe qual que é a próxima moeda que vai entregar 1.000 ou 2.000% de valorização. E a maioria delas realmente não entrega nada. Mas quando você usa os 5% só do seu salário, você pode até perder o dinheiro e ficar triste, porque ninguém gosta de perder, mas você não vai ficar em depressão e nem vai ficar quebrado. Então por isso que eu uso essa regrinha simples de gerenciar o meu risco nos 5% do que eu ganho. E continuando aqui com o artigo, o ponto número 2 é do índice de Fear and Greed, que já está apontando no medo extremo. Então esse é um outro sinal relevante que pode apontar para a recuperação do mercado cripto. Ou seja, é o termômetro de medo e ganância. E esse indicador está em 11, um dos níveis mais baixos dos últimos anos, classificando o sentimento do setor como medo extremo. O contraste histórico chama atenção. Quando o bear market começou, em novembro de 2021, o índice estava em 74, marcando ganância extrema. Por outro lado, em 2021, antes do forte rally das altcoins, no meio do ano, o indicador estava em 26, mais uma vez em medo extremo. E no final de 2017, enquanto o mercado alcançava seus recordes históricos, o índice chegou a 84. Pouco depois, o Bitcoin caiu de $20.000 para menos de 4.000 em 12 meses. Então esse foi um outro bear market que rolou. E esse padrão se repete ao longo da história. Os bear markets costumam começar quando o mercado está eufórico e não quando o sentimento está no fundo do poço. E eu concordo com isso aqui, cara. Pô, o sentimento já tá no fundo do poço. Como que vai começar um bear market agora, né? E da mesma forma, grandes altas geralmente surgem quando o medo domina, porque o mercado costuma surpreender os investidores justamente quando muitos já perderam a confiança. Então quem fica aí operando só com a emoção sempre vai perder dinheiro, tá? Nessas horas, eu sempre lembro do Warren Buffett, que ele diz o seguinte: compre ao som dos canhões e venda ao som das flautas. O que a gente está ouvindo agora? Canhão para todo lado, meu irmão. Esse é o melhor momento de comprar e se posicionar. Porque quando todo mundo tiver otimista achando que vai ficar milionário da noite pro dia com criptomoeda, aí é o momento de começar a vender. Igual eu tava comprando lá Ethereum, esse ano foi lindo. Teve uma queda, Bitcoin chegou a 77 mil, eu comprei. Ethereum chegou a $1.700, eu comprei. Tava ali só comprando tranquilamente, sem alarde, de boa. E todo mundo, ai meu Deus, vai acabar a bear market. Aí foi lá, puf, recuperou tudo, Bitcoin fez sua ATH, Ethereum chegou em $4.500. O Bitcoin eu continuei segurando, porque para mim eu só compro. Agora o Ethereum, meu irmão, comprei a 1.700, bateu 4.500, vendi, comecei a vender. Fui fazendo DCA de venda, vendi um pouquinho em 4.200,
depois vendi um pouquinho em 4.300, vendi em 4.500 e assim eu vou realizando lucro. E esse lucro depois, claro, vira Bitcoin quando o mercado dá essas oportunidades. E o ponto número 3 é o Token Hyper, que ainda mantém a força mesmo com o mercado em queda. Então o Bitcoin Hyper se tornou uma das maiores pré-vendas de 2025, cara. Desde o lançamento, o projeto já arrecadou mais de 28 milhões de dólares e atraiu muitas compras de baleia. Por isso, muitos investidores tratam o ativo, o token nativo Hyper, como uma possível blue chip emergente. E como o token Hyper está na pré-venda ainda, ele não sofre com a volatilidade do mercado, e isso atrai quem quer continuar exposto à indústria sem correr risco de queda repentina. Então vou deixar também junto com o link da pré-venda da Best Wallet, a pré-venda do token Hyper. E não se esqueça do gerenciamento de risco. Você vai encontrar todos os links aqui na descrição desse vídeo, e aqui em cima eu vou deixar um outro vídeo indicado para você continuar aqui com a gente nas análises muito loucas do canal 99 Bitcoins Brasil.